noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso programa de número 87. Estamos aqui já acompanhados do Paulo Neto e nosso especial convidado de hoje, que é o Telvi Costa. Mas antes de apresentarmos e falarmos com o Telvi Costa, vamos dar boa noite ao nosso querido Paulo Neto. Paulo Neto, boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Telvi. Vamos lá, o Matheus e a Marlene. Boa noite a todos. E aí vai ser um prazer termos aí o Telvi no dia de hoje. Quem sabe, né, Arthur? Numa longa série, né? Quem sabe, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que o público dá de resposta. Com certeza. Boa noite, Chile, também. Então é isso aí, cara. Seja bem-vindo. Isso aí, maravilha. Então, como dizíamos, né, temos hoje o Telvi Costa, né, que vai fazer uma breve apresentação de si próprio aí, que vai falar, inclusive, de um tema bastante quente, bastante interessante, que é a questão dos romances espíritas, também algo bem ao nível do nosso programa em termos de polêmica. Boa noite, Telvi. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que era espectador assíduo, né, sempre que podia, do programa, agora estou aqui na frente. É uma honra para mim estar aqui. Eu digo sem falsa modéstia, pessoal. Muito obrigado mesmo. Que bom. Telvi, você reside em Brasília, não é isso? Uhum. Eu sou daqui de Brasília e eu trabalho no Grupo Espírita Assistencial Educacional Fraternidade, aqui de Brasília, o GAF, né? Conhecido popularmente como Fraternidade da Asa Sul, que Brasília é dividida em Asa Sul e Asa Norte, o plano piloto. Né? No GAF, né, no Fraternidade, eu coordeno um trabalho mediúnico, também um grupo de estudos chamado EOSSE, Estudo das Obras da Codificação Espírita, em que a gente só vê as obras de Kardec de forma linear. É um grupo de estudos assim, que não tem um programa fixo. São todas as obras de Kardec vistas assim, em sequência. E também palestras eventuais. Além disso, além das palestras, não só no Fraternidade, como em outros centros, também no centro que eu trabalho, né, o Fraternidade, eu faço a seleção dos livros que são doados para a nossa biblioteca lá. Então, todos eles passam por mim para verificar se são realmente doutrinários, se são realmente espíritas, essas questões. Então, basicamente é isso que eu faço na área da doutrina. Maravilha. Bem, então hoje você vai discorrer aí, né, e a gente vai interagindo também com os nossos inscritos aqui, né, da RAI TV, que estão acessando a Polêmica Espírita, sobre o tema A Questão dos Romances Espíritas. Então, inicialmente, o que você poderia dizer para nós, então, iniciarmos essa nossa conversa? Bom, pessoal, vamos lá para a nossa viagem inaugural, tá certo? Eu quero desejar a todos uma boa noite, desejar que Deus abençoe todos que estão aqui. E vamos começar da seguinte forma. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu coloquei, assim, por assim dizer, meu currículo, mas eu não falo em nome de um coletivo, tá, gente? Não estou falando em nome do Grupo Espírita Fraternidade, não estou falando sequer em nome do Arthur ou do Paulo, ou seja, estou falando só no meu nome, ou seja, tudo que eu disser aqui será só exclusivamente no meu nome. Se eu disser alguma aberração doutrinária, ou alguma coisa ilógica, o Arthur e o Paulo podem efetivamente cortar meu barato. Eu não posso prometer que tudo que eu disser aqui vai ser do agrado de todo mundo, mas, assim, para ser irônico e sarcástico, eu posso dizer que eu não vou fazer revelações sobre minhas vidas passadas. Eu não vou dizer que foi em Kardec, não vou dizer que foi Akhenaton, muito menos Sansão. O shape não ajuda. Eu não posso Sansão porque o shape não ajuda, infelizmente. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá na nossa viagem no bom sentido. Em homenagem a Allan Kardec, nós vamos, assim, paulatinamente, desde o começo, porque, evidentemente, quem acessa esse canal é espírita, mas pode ser que tenha outras pessoas, e seja como for, se tiver neófitos ou não, nós temos que estabelecer, antes de mais nada, um padrão do que nós estamos falando. Então, vamos começar do começo. Nós vemos aqui
Nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra fundamental de Kardec mais vendida no Brasil, né? O Brasil é um país extremamente religioso, então o Evangelho vende muito mais do que o Livro dos Espíritos. Nós vemos aqui no capítulo 1º, Não Vim Destruir a Lei, no item 6, Allan Kardec, nosso fundador, ou codificador, como se diz no movimento espírita brasileiro, mais comum, ele escreve o seguinte: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. E aí ele continua modestamente dizendo que não está personificada em nenhum indivíduo. Então, antes de mais nada, o que vamos falar aqui diz respeito à terceira revelação divina. Nós vemos na Revista Espírita, em setembro de 1867, no item Caracteres da Revelação Espírita, nós vemos Kardec discorrer longamente sobre isso. Em primeiro lugar, ele, né, até como filólogo, ele começa dizendo que revelar é tirar o véu, ou seja, mostrar aquilo que estava oculto. Nós remetemos, portanto, os espectadores à Revista Espírita, setembro de 1867, Caracteres da Revelação Espírita. Não vamos ler todo, evidentemente, é um longo artigo, mas nesse item, nesse trecho, Kardec diz o seguinte: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação manchada de erro ou sujeita a mudança não pode emanar de Deus. E em outro trecho, Kardec diz o seguinte: o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é produto do trabalho do homem. E que homem foi, pessoal, que elaborou esse trabalho da terceira revelação? Está aqui, o professor Rivelli. O professor Hipólito Rivelli. Ele estruturou esse trabalho que ele disse que é um trabalho de origem divina. E no trecho anterior, eu mencionei que toda revelação tem de ser pautada pela verdade. E é imutável, ou seja, não haveria estabilidade se uma revelação divina fosse imutável. Vamos pegar, por exemplo, a primeira revelação. A primeira revelação de Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos. Então, tem um dos mandamentos diz, não roubarás, não furtarás. Você não pode dizer assim, olha, não furtarás, mas o vizinho tem um iPhone novo e o meu celular, sabe, é de 1998. Eu acho que nesse caso, eu acho que eu posso furtar o iPhone, porque ele é rico. Ele pode comprar outro. Não, pessoal, não pode. Eu não posso... A pessoa não pode, por exemplo, participar de um esquema de corrupção e dizer assim, ah, não, mas olha... Sabe o homem da mala, que é típico do Brasil? O homem da mala chegou para mim, para eu aprovar determinado projeto, ele me deu 10 milhões de reais. Aí não dá, né, gente? Aí 10 milhões balança todo mundo. Não, pessoal. O não roubarás do tempo de Moisés, 800 anos mais ou menos antes do Cristo, vale para hoje e vai valer daqui a 8.000 anos. É imutável. A terceira revelação, portanto, é imutável. A terceira revelação tem uma característica interessante. Ela é imutável e o homem que elaborou, que diz aqui Kardec, elaboração é produto do trabalho do homem. O homem que elaborou, por orientação dos espíritos, a terceira revelação, ele colocou um mecanismo de validação dessa revelação, que está aqui na introdução desse livro que eu acabei de mencionar. O Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas não prestam muita atenção na introdução, mas na introdução está um item muito famoso, que é o famoso controle universal do ensino dos espíritos, ou controle universal. Grosso modo, resumindo, seria o seguinte: informações vindas do plano espiritual espontaneamente, por meio de médiuns diferentes que não se conhecem e espíritos diferentes. Então, essa seria a validação das informações que nos chegam do mundo espiritual.
Então, Kardec estabeleceu isso como critério de validade. Allan Kardec utilizou isso para a terceira revelação. Então, vamos juntar esses elementos. Ora, caráter essencial da revelação, essa é a verdade. Quem estruturou a terceira revelação? Allan Kardec. E ele colocou o controle universal no ensino dos espíritos como sendo o elemento balizador das informações que nos chegam do mundo espiritual. Juntando esses três elementos, qual a conclusão que a gente pode chegar? Que as informações que nos chegam da obra kardeciana têm o cunho de legitimidade. E que essas informações têm de servir de norte, de orientação, de bússola, de padrão para todas as informações que vierem depois. A não ser que essas informações que vierem depois também tenham passado pelo controle universal do ensino dos espíritos. Passou pelo controle? Tranquilo. Gente, o espiritismo não está fechado aqui. Não tem um cadeado aqui, está trancado, não vem mais nada, não. Não, ao contrário. Ao contrário do que as pessoas pensam, o espiritismo é progressista. Mas existe um critério para isso. Você não pode tirar da cartola como mágico informação e dizer que isso é espiritismo. Tá certo? Então, agora ficou claro a posição que a gente queria colocar como base para o que nós vamos falar hoje, que é a questão dos romances espíritas, dos livros espíritas. Tá certo? Sobre as informações que nos chegam do mundo espiritual, o que Kardec dizia a esse respeito? Então, vamos pegar algumas fontes, se me permitem. Nós vamos ler alguns trechos. Um deles está aqui. Não adianta eu mostrar a lombada, porque isso aqui está encadernado, pessoal. Esse aqui é a Revista Espírita. É a tradução clássica do Herculano Pires, que eu guardo com muito carinho, que foi dado por uma pessoa, me foi presenteado em bloco por uma pessoa muito querida, que foi a avó da minha mulher, que não pôde mais ler, infelizmente, e ela passou todo para mim. Então, eu guardo isso aqui com muito carinho, isso para mim é um tesouro. E, na tradução clássica de Herculano Pires, existe um item conhecido dos espíritos estudiosos, que Kardec coloca o seguinte, está lá na edição de maio de 1863, Exame das comunicações mediúnicas que nos enviam. Dentro desse item, Kardec coloca o seguinte, que ele recebia, eu vou resumir, tá, pessoal? Nós diremos que em 3.600 comunicações que nos enviaram, olha só, 3.600 no tempo de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, enviava como? Por carta. 3.600 cartas Kardec recebia, só cartas com mensagens, tá? Porque fora as cartas com perguntas, com pedidos de orientação, etc. Mas com mensagens mediúnicas, em 3.600, há mais de 3.000 que são de uma moralidade irrepreensível. E excelentes como fundo. Mas que desse número não há 300 para publicidade. Ou seja, não existe 300. Que 300 mensagens sejam dignas de serem divulgadas. E apenas 100 de um mérito incontestável. Ou seja, de 3.600, Kardec passa para 100 mensagens. Olha o filtro que ele faz. Olha só o filtro que Kardec fazia. 3.600 mensagens, tinha 3.000 que ele considerava ótimas, mas ainda assim, para publicidade, 100, uma centena só, que ele dizia, não, essas aqui são perfeitas, tanto na forma, como no fundo, como no conteúdo. E depois dizem que nós é que somos radicais, né? Vocês não aceitam nada. Pessoal, vamos fazer um parêntese aqui, entre os parênteses que talvez eu venha fazer, vou fazer um parêntese aqui. Kardec tinha esse critério todo. As pessoas costumam reclamar dos estudiosos da doutrina espírita, dizendo o seguinte, vocês são muito radicais, vocês são muito ortodoxos, como se ortodoxo fosse um insulto, né? Ortodoxo é a palavra grega que significa caminho reto. O que é que o pessoal queria? Que a gente fosse por um caminho torto? Não, caminho reto. Vocês são muito radicais. Vocês querem fazer das palavras de Kardec uma nova Bíblia. Não, não é isso, gente. É como eu mencionei. A obra kardeciana
passou pelo controle universal do ensino dos espíritos. Então, evidentemente, vou repetir, tem um cunho de veracidade muito maior do que uma informação que não passou. Só isso. Não é que a gente vá considerar como palavras sagradas, ou como, por exemplo, a Cabala judaica, ou Cabalá, como dizem os judeus, em que cada palavra e cada letra em hebraico tem um valor, não são por acaso. A Cabalá, ela dá muita ênfase ao alfabeto judaico, ao poder do alfabeto judaico, porque considera o alfabeto judaico sagrado. Nós não fazemos isso, pessoal. Nós simplesmente seguimos as orientações de Kardec e usamos Kardec como bússola, porque passou, repito, pelo controle universal do ensino dos espíritos. Então, tá, pessoal, isso aí é o que Kardec coloca como sendo o critério de validação das mensagens, e como a gente viu aqui, esse critério era rígido, ou seja, Kardec, ele não facilitava, vamos dizer assim, com relação às mensagens que vinham do mundo espiritual. Só que ele foi mais longe, pessoal. Em novembro de 1859, na Revista Espírita, ele publica um longo artigo, que eu não vou ler, evidentemente, eu só vou ler trechos, se me permitem. E isso aqui, aí sim, o título do artigo vamos dizer assim, mais cortante do que o outro. O título do artigo é o seguinte: devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem? Essa é uma pergunta retórica, porque Kardec diz o seguinte: essa pergunta nos foi dirigida por um dos nossos correspondentes. Kardec tinha muitos correspondentes em diversos países. E um deles fez essa pergunta, e Kardec aproveita para escrever um longo artigo na edição de novembro de 1859. Eu vou destacar só alguns trechos, tá, pessoal? Isso é o próprio Kardec que escreveu. Quem quer que possua uma noção do espiritismo, por superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram na Terra o envoltório visível, ou seja, o corpo físico, né? Há, portanto, espíritos de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. O mundo dos espíritos abrange seres mais avançados intelectual e moralmente do que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que estão em situação inferior à dos homens mais inferiores. Esse é o primeiro trecho que eu queria ler. Há milênios, pessoal, milênios, nós, seres humanos, temos a tendência, é uma tendência bem natural, de considerar que tudo aquilo que vem de outras dimensões tem um caráter sagrado. Eu digo natural porque, regra geral, ninguém vê espírito, né? Você olha ao seu redor, você vê as mesmas coisas de sempre. Você vê sua estante, sua cama, seu teto, seu computador. Você não vê espírito, regra geral. E mesmo Kardec coloca que os médiuns videntes, eles não têm essa faculdade o tempo todo. Se enlouqueceria a pessoa, né? Você vendo as duas dimensões o tempo todo seria enlouquecedor. Então, é intermitente essa faculdade. Então, o que a gente tem de sensível é isso aqui. É o mundo material. Então, é natural que se você recebe uma intuição, como uma voz dentro da cabeça, ou se você vê um espírito, alguma coisa assim, há milênios que nós, seres humanos, encaramos isso sob um prisma religioso, sob um prisma de algo sagrado, de algo muito profundo, de algo extraordinário. E nos esquecemos, ou não sabíamos, que os espíritos nada mais são do que pessoas como nós. Somos nós somos espíritos. Sem o corpo de carne, no primeiro momento, nós seremos exatamente iguais ao que nós somos agora. Quando eu digo no primeiro momento, Kardec coloca, olha, pode ser questão de dias ou pode ser séculos. É verdade que pela lei do progresso, em algum momento, os espíritos vão se modificar. O espírito muito, muito perverso, o espírito mau, em algum momento ele vai se modificar. Claro, pela lei do progresso. Mas num primeiro momento, que varia de pessoa para pessoa, nós vamos ser do mesmo jeito, pessoal. Do mesmo jeito. O invejoso vai continuar invejoso, o mal vai continuar mal, o caridoso vai continuar caridoso. Aquele que se preocupa com a família vai continuar preocupado com a família. Então, os espíritos nada mais são do que nós, sem o corpo de carne. Mas mesmo hoje, passado milênios, e passado mais de um século da recepção disso aqui, o Livro dos Espíritos, nós tendemos a pensar no mundo espiritual
por esse lado meio sagrado. Allan Kardec veio nos tirar esse véu de ilusão, dizendo que, olha, pessoal, não é assim, os espíritos são pessoas como nós, é a mesma população, e tem de tudo. E como Kardec coloca aqui, olha, tem coisas até... Tem espíritos piores do que nós, do que encarnados, e espíritos muito superiores aos encarnados. Eu me lembro de um trecho, já que eu falei que o brasileiro é um povo muito religioso, tem um trecho dos evangelhos em que Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: entre os filhos nascidos de mulher, não há nenhum melhor do que João Batista, mas ele é o último no reino dos céus. Ou seja, o que Jesus queria dizer é que no mundo espiritual tinha espíritos muito superiores a João Batista. Então tem de tudo no mundo espiritual. O que Kardec coloca aqui é para nos lembrar isso. E aí ele continua. Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo que vem do mundo oculto e de tudo submeter a um severo controle. Não aceitar cegamente, por quê? Porque nós não aceitamos cegamente tudo que vem do mundo material. Ou por acaso nós aceitamos? Bom, tem gente que aceita, né? Antigamente, havia o chamado conto do vigário. Hoje em dia, os estelionatários falam do conto do bilhete premiado, né? Não tem isso? São sempre dois caras, né? Um traz um bilhete premiado e o outro diz, pô, isso aqui quer um prêmio na Mega Sena, mas... Sabe, é todo um golpe que se aplica. Os estelionatários são muito hábeis em criar historinhas para nos enganar. E tem gente que cai, né? Infelizmente, tem pessoas que ligam para aposentados dizendo, olha, você tem um dinheiro para receber, mas aí tem que depositar tanto, coisa e tal, enganando, iludindo os velhinhos. A criatividade dos estelionatários é impressionante. Mas exatamente por isso nós não devemos acreditar em tudo. Lembra das ligações? Ultimamente eu não tenho ouvido falar, aquelas ligações assim de eu estou com seu ente querido sequestrado, se você não me der tal dinheiro, tal grana, se não depositar tal, pois é. Se nós não devemos acreditar em encarnados, por que deveríamos acreditar em seres humanos desencarnados? É isso que Kardec coloca. E é isso que as pessoas esquecem regularmente. É isso que as pessoas esquecem. E em algum momento, no futuro, talvez... Se for possível, a gente podia falar até sobre isso, né? Rende um estudo interessante, a relação entre médiuns e espíritos, ou entre médiuns e seus guias espirituais. Mas continuando aqui, Kardec coloca, ao lado das comunicações francamente más e que chocam qualquer ouvido um pouco delicado, há outras que simplesmente são triviais ou ridículas, porque nesse mesmo texto, Kardec coloca que ele viu uma mensagem que foi publicada nos Estados Unidos em que uma mãe diz, eu não mostraria essa mensagem para minha filha. Então, tem mensagens positivamente más, mas também tem mensagens triviais ou ridículas. O que é trivial, pessoal? Trivial é comum. É uma coisa que não traz nada de novo, né? Não traz nada de novo. E aí entra aquilo que eu li, ou seja, a questão da publicação. 3.000 mensagens boas, mas que não... são triviais, ou seja, não servem para ser publicadas. É chover no molhado, é repisar aquilo que já foi dito. Ou, como nós vamos ver mais na frente, alguns exemplos que eu pretendo dar aqui, mensagens simplesmente ridículas. Tá certo? O mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão ou as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Então, Kardec nos alerta para esse tipo de publicação. Se naquele trecho que eu li da Revista Espírita, Kardec fala que tem mensagens que não vale a pena ser publicadas, aqui nesse outro trecho da Revista Espírita, de novembro de 1859, Kardec diz, olha, tem coisas que não devem ser publicadas, que não devem vir à luz. Né? Simplesmente isso. E aí, pessoal, só para terminar essa leitura desse texto, Kardec escreve o seguinte, para começar, tais publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de examiná-las e discernir o verdadeiro e do falso, principalmente numa questão tão nova como o espiritismo. Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários, que não perdem a oportunidade de tirar desse fato
argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita. Porque, diga-se mais uma vez, o mal está em apresentar seriamente coisas notoriamente absurdas. Então, Kardec faz, eu terminei aqui essa leitura, Kardec faz um duplo alerta. Em primeiro lugar, esse tipo de publicação ilude as pessoas que não têm esse conhecimento, pessoas que não estudam as obras fundamentais, conhecidas no Brasil mais popularmente como obras básicas, né? 5 primeiras obras de Kardec. Pessoas que não conhecem a Revista Espírita, pessoas que não conhecem esse livro, assim, muito bom, Viagem Espírita em 1862, que não conhecem outro livro muito bom, chamado O que é o Espiritismo. Essas pessoas que não conhecem essas obras fundamentais, que são todas as obras de Kardec, elas podem ler esses livros, essas publicações que eles chamam de excêntricas, né? O que é excêntrico? Tudo aquilo que foge à norma. Aquilo que se desvia das conveniências, do que é normal. As pessoas leem aquilo ali e acham que aquilo ali é a expressão da verdade. E Kardec diz ali muito claramente, as pessoas divulgam isso. Isso aqui é o pior. Que tem muita gente que divulga, que lê e diz, não, mas eu li no livro tal que é desse jeito. E nós vamos ver exemplos disso aqui. Esse que é o problema. E o segundo problema que Kardec diz aqui é que são armas fornecidas aos adversários. Kardec fala da alta moralidade do ensino espírita, o que é inquestionável. O espiritismo defende... O espiritismo é uma doutrina moralista, não no sentido vulgar do termo, mas no sentido real, ou seja, nós defendemos princípios morais. E Kardec fala da alta moralidade do espiritismo. Olha só, Kardec se preocupa, isso não é o único trecho, com o que os adversários vão pensar a respeito disso, para não dar armas à crítica, como ele colocou em outros trechos, em outros livros. Sabe por que isso? Aí as pessoas pensam, eu não ligo porque os outros dizem de mim. Kardec também não ligava. Kardec não reclamava quando falavam contra ele, mas ele disse claramente, eu respondo sistematicamente tudo aquilo que é contra a doutrina espírita. Então, calúnias, difamações, ele passava por alto, né? Até nesse livro, Viagem Espírita, em 1862, ela até ironiza, né? Ela até diz, pessoas dizem que eu estou milionário com as obras espíritas, coisa e tal. E ele, ele ironiza isso. Mas ele não deixava de responder aos ataques à doutrina espírita. Então, Kardec se preocupava, sim, com o que as outras pessoas podiam dizer. Sabe por quê? Porque pessoas ainda muito ingênuas, ou vacilantes, ou hesitantes, podiam ler essas críticas e podiam dizer o seguinte, eu estou vendo aqui, pelo que eu estou lendo aqui, espiritismo não vale a pena, isso é uma bobagem. Pensando bem, eu acho que eu nem vou procurar estudar isso. Pois é, mas talvez essa pessoa precisasse estar dentro do espiritismo. Talvez essa pessoa precisasse muito mais do que eu, do que o Arthur, do que o Paulo, estar dentro da doutrina, conhecer a doutrina espírita. Talvez essa pessoa se livrasse de problemas, de questões interiores, que só a doutrina espírita pode resolver. Então, não se diga que é uma coisa leviana, uma coisa irrelevante, o bom nome do espiritismo. Não é. Não é. O bom nome do espiritismo tem de ser preservado. E tem publicações que mancham o nome do espiritismo, como tem médiuns, né? Médiuns que mancham o nome do espiritismo. Ainda que não se diga espírita, mas são percebidos como espíritas pelos outros. É médium? Tá recebendo espírito? É espírita. Ou seja, o bom nome do espiritismo não pode ser manchado. Tá certo, pessoal? Então, esse primeiro trecho que eu coloquei é só para introduzir, para dar uma introdução, né, para introduzir certos exemplos que eu cheguei a perguntar. Eu perguntei aqui, antes de nós começarmos, né, dias antes, na verdade, semanas antes, eu perguntei se eu poderia citar exemplos desse tipo de publicação. E aí eu fui informado que sim, que não haveria problema. Então, se me permitem, eu vou citar algumas dessas publicações e vamos fazer uma análise a respeito do conteúdo dessas publicações. Antes de mais nada, pessoal, deixa eu tomar um pouquinho de água, porque, fazer um parênteses aqui, eu não sou Paul McCartney,
Não sei se todo mundo gosta dos Beatles, mas o Paul McCartney, ele consegue fazer um show de 2 horas ou mais sem tomar um gole de água. Nossa! Ele cantando, né? Ou seja, sim, que é pior. E ele olha, o Paul McCartney olha assim, meio, não com desdém, músicos que ficam tomando água nos bastidores, ou ele olha assim com certa condescendência, ele consegue passar mais de 2 horas sem. Eu não me chamo Paul McCartney, eu sou... Eu vou parar e tomar um pouquinho de água de vez em quando. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de nós passarmos aos exemplos, vou deixar uma coisa bem clara. Vou falar agora e vou falar no fim, para quem pegar o bonde andando. Não vou falar aqui contra os médiums. Não é uma questão de estar criticando o médium como pessoa, como indivíduo. Longe disso. Porque os médiums que eu vou citar aqui, sem dúvida alguma, pela biografia deles, são ou foram pessoas caridosas. São pessoas que trabalham na área da doutrina, que têm um trabalho incontestável em prol do próximo, pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, não estamos de forma alguma criticando a pessoa em si. Não é essa a questão. Ou pelo menos não criticando, não dizendo assim do caráter da pessoa em termos de moralidade. Não é isso. O que nós vamos falar a partir de agora, os exemplos que eu vou citar, e vou citar nomes, não é com relação à pessoa dizer, olha, não, eu vou falar em termos vulgares, não é assim que ele não vale nada. Não, não é isso. Não é isso. Não estou dizendo que não vale nada, ele não merece atenção. Não, não é isso. Todas as pessoas merecem respeito. Não é isso. Mas eu estou falando da atuação como médium, do caráter da pessoa como médium e do que essa pessoa recebeu ou teria recebido dos espíritos como médium. Tá certo? Deixar isso bem claro. Então, vamos começar logo de cima. Em vez de começar da base dos alicerces para o telhado, vamos começar logo do telhado. Vamos começar de cima do exemplo máximo, de um grande exemplo. Esse livro aqui, que está com a capa antiga, porque é uma edição antiga. Há quem considere, e não está longe da verdade, eu acho que eu endosso também eu tendo a endossar essa opinião de que esse é o melhor romance espírita já escrito, há 2000 anos. O melhor no sentido de mais bonito, escrito num português irrepreensível, como era no século passado, como é característico também do médium Francisco Cândido Xavier, a autoria do espírito Emmanuel, ou Emmanuel, ele dizia. Esse livro, pessoal, eu vou chover no molhado, né? Porque todo espírita já leu esse livro. Os romances. Eu suponho que todo espírita já tenha lido os romances de Emmanuel, né? 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia, tudo. Mas eu vou fazer um resumo muito rapidamente do começo. Esse livro trata, aqui na introdução, ou seja, a introdução é feita pela editora, pela Federação Espírita Brasileira, se intitula Na Intimidade de Emmanuel. Nessa introdução diz que em resumo, é sobre a vida dele, do guia espiritual do médium Chico Xavier, 2000 anos atrás, na época de Jesus. Então, é a história de Emmanuel como senador Públio Lentulus, em que ele, o senador, tem uma filha doente chamada Flávia Lentúlia e uma esposa chamada Lívia, e para sair, ele sai de Roma, ele pede dispensa ao imperador Tibério de suas funções do Senado e vai para Israel, para a Judéia, né? Se dizia antigamente, vai para Israel em busca de novos ares, em busca de cura para a filha. E aí ele chega em Israel e vai diretamente para Jerusalém, onde morava e trabalhava Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o procurador da Judéia. Ele tinha títulos diferentes, procurador, já foi chamado de governador, mas não era bem isso, prefeito também foi chamado. Foi uma figura histórica, e nós vamos falar mais na frente sobre ele. Então, o senador Públio Lentulus, ele vai a Jerusalém, se encontra com Pôncio Pilatos, e aí nós vamos ler rapidamente um trecho, um dos capítulos desse romance, no capítulo 3, intitulado Em Casa de Pilatos.
porque eles ficaram, a família do Públio Lentulus ficou numa casa em Jerusalém e recebia a visita de Pilatos com regularidade. Então, eu vou ler um trecho, só um trecho de um parágrafo, em que Pôncio Pilatos fala ao senador Públio Lentulus. É o seguinte: pois bem, replicou Pilatos com segurança, em assuntos de clima, sou aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nessas paragens em função do cargo, e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que a Galileia está em primeiro plano. Galileia é uma das províncias de Israel, né, da Judeia. Existe ainda hoje, claro. Sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prendem, busco imediatamente a nossa vila dos arredores de Nazaré, para gozar a serenidade da paisagem e as brisas deliciosas do seu lago imenso. Concordo em que a distância é muito longa, mas a verdade é que, se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo. Então tá, esse foi o trecho que eu li, Pôncio Pilatos, personagem histórico, falando com Públio Lentulus. Eu vou deixar de lado, pessoal, as polêmicas que cercam, que não é o nosso tema aqui, as polêmicas que cercam esse livro, sobre a mera existência de um senador romano chamado Públio Lentulus, neto de um senador chamado Públio Lentulus Sura, que não deixou descendentes. Vou deixar de lado a onomástica romana para os patrícios, ou seja, o estudo dos nomes, sobre o nome da filha dele, o esquisitíssimo Flávia Lentúlia. Vou deixar de lado também a questão de que, no fim do livro, ele diz que participou do Conselho de Guerra de Tito. Tito foi o general que destruiu Jerusalém a mando do imperador Vespasiano no ano 70 depois do Cristo. 70 da nossa era. O Conselho de Guerra de Tito, por motivos óbvios, só tinha generais. Não tinha nenhum senador. Eu vou deixar tudo isso de lado. E vamos analisar só esse trecho. Eu não disse que Pôncio Pilatos era um personagem histórico? Isso aqui é um romance histórico. Tá certo? O que é história? Vamos lá. A história é uma palavra que vem do grego antigo que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Eu vou dar 3 definições de história. A primeira é a ciência que estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, concomitantemente à análise de processos e eventos ocorridos no passado. O segunda definição, é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. E a terceira definição é a ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, país, período ou indivíduo específico. Qual é a palavra comum a essas 3 definições? Ciência. Então, a história é uma ciência. Ou seja, a história segue o método científico, o método da validação pelos pares, o método das pesquisas, da análise, da comparação, da repetição de experimentos. É uma ciência, como outra qualquer. É uma ciência diferente da química, mas as 3 definições são unânimes em dizer que a história é uma ciência. E aí, voltando ao Espiritismo, nós lemos na Gênesis, no capítulo 1, número 55, um célebre trecho que os espíritas estudiosos conhecem, né? Caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhes demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, o Espiritismo se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a acatará. Esse é famosíssimo entre os espíritas, né? Então, o espiritismo não vai ser superado porque, tirando as questões morais que o espiritismo segue a primeira e a segunda revelações, tudo mais pode ser modificado, não é? Pois bem, a ciência, a definição própria de ciência, é um corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos pela observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos. Pois bem, voltando aqui ao nosso romance. Sob a ótica da ciência, o que é que a gente podia dizer a respeito desse parágrafo? Nós podíamos dizer uma coisa. Tirando a referência
que Pôncio Pilatos faz aqui, que diz: concordo que a distância é muito longa, ou seja, a distância entre Jerusalém e a Galileia. A distância entre Jerusalém e Galileia são 150 quilômetros. Tirando essa informação, pessoal, tudo mais nesse parágrafo está errado. Tudo está totalmente errado. Em primeiro lugar, por quê? Em 1961, os arqueólogos descobriram Israel. Israel, vocês sabem, né? Israel é o paraíso dos arqueólogos, porque sucessivas gerações e povos, milhares de anos ocuparam aquele território. Então, o paraíso, né? Em 1961, os arqueólogos descobriram uma pedra que hoje em dia é chamada Pedra de Pilatos. Está escrito o seguinte, eu vou ler aqui. Eu vou ler em latim. Tiberium Pôncio Pilatus Prefectus Iudeae, que significa o seguinte: o Tiberium, ou seja, esse prédio chamado Tiberium, que era um teatro, foi erguido, assim, aí é a interpretação, né? Foi erguido por Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. Foi descoberto em 1961. Onde é que foi descoberto? Na cidade de Cesareia Marítima, que fica no litoral. Cesareia Marítima era uma cidade que foi construída por Herodes o Grande, que está lá no Novo Testamento, né? Herodes Magno, Herodes o Grande. Lembram do massacre dos inocentes, dos reis magos? Pois é. Herodes, aliás, para os historiadores, ele foi o maior construtor da história antiga, o maior construtor da antiguidade. Herodes construiu uma cidade inteira, chamada de Cesareia Marítima. Construiu entre 25 e 13 a.C. Tinha uma população estimada em 125 mil habitantes. Tem muitas cidades no Brasil que não tem esse número, né? O que tinha em Cesareia Marítima? Cesareia Marítima era um grande porto que recebia produtos de toda a bacia do Mediterrâneo. E dali era levado por caravanas para todo o Oriente Médio, todo o Oriente Próximo, até para a Arábia, para a África, etc. Então era um lugar muito movimentado. Em Cesareia Marítima, tinha tudo que um romano precisava para ser feliz. Ou seja, tinha um hipódromo. Sabe hipódromo? Alguém assistiu ao filme Ben-Hur? Tem uma refilmagem de Ben-Hur na praca, tá, gente? Mas tem um filme dos anos 60 com o Charlton Heston no papel principal. É o melhor. Ben-Hur, aquela corrida de bigas no final. Biga. Tinha um hipódromo que cabia 15 mil pessoas. Tinha um teatro, um anfiteatro, para representações de peças teatrais. Tinha termas, que era muito importante para o romano. Termas não são propriamente sauna. Tem gente que diz sauna. Termas era uma espécie de banhos públicos. Era muito importante para os romanos, que era um lugar de socialização. Regra geral, as mulheres iam de manhã e os homens à tarde. Então, os romanos passavam horas, os patrícios, né, os ricos, passavam horas nas termas. Então, tinha piscina, tinha massagem, tinha sauna mesmo, né? Eles colocavam carvões com ervas, tudo. E os romanos ficavam horas lá conversando, discutindo sobre política. Tinha termas, então, Cesareia Marítima tinha hipódromo, tinha teatro, tinha termas, tinha produtos de todo o Mediterrâneo. Pilatos morava em Cesareia Marítima, ele não morava em Jerusalém. Ele só ia em Jerusalém por ocasião das chamadas grandes festas. Grandes festas para o judaísmo eram determinadas festas que congregavam a população judaica em grande número. Por exemplo, a Páscoa, né, o Pessar, Yom Kippur, Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Então, tinha um calendário de festas judaicas. O centro do judaísmo estava em Jerusalém, que era onde estava o templo, né, o segundo templo, reconstruído por Herodes Magno, que eu mencionei. Então, era dever dos judeus, quem podia, evidentemente, ir a Jerusalém por ocasião dessas festas. Então, Jerusalém ficava cheio de gente. E, óbvio, se ficava cheio de gente, Pilatos aproveitava, né, como prefeito da Judéia, procurador, ia lá, ministrava a justiça romana, resolvia alguns casos, coisa e tal, e voltava para Cesareia Marítima. Ele não morava em Jerusalém, não tinha nada em Jerusalém. Jerusalém só tinha o templo de Jerusalém. Jerusalém só valia a pena para quem era do templo e quem vivia, assim, os cambistas, comerciantes que viviam à custa do templo. Não tinha nada em Jerusalém que agradasse um romano. Então, Pilatos, que governou a Judéia por 10 anos, ele não morava lá. Começa por aí. Em segundo lugar,
Pilatos fala da Galileia. Não, a Galileia, eu tenho uma vila lá onde eu fico sempre que quero descansar a cabeça, né? Bom, temos aí um problema. Nazaré, na Galileia, onde ele diz ir, não tem nenhuma vila romana. Vila eram propriedades rurais, com 2 L, a gente vê ainda hoje, com 2 L, é uma palavra italiana, eram propriedades rurais. Não tinha vila de romanos em Nazaré que justificasse Pôncio Pilatos ir para lá. Ia andar 150 quilômetros. E mais, existe um erro lógico aí, que é o seguinte, o Mar da Galileia, ele ficava assim, 25 quilômetros de Nazaré. Não ficava exatamente à beira do lago, mas vamos supor que tivesse uma vila à beira do lago Tiberíades, uma vila romana que abrigasse Pilatos, a família dele, mais as tropas lá romanas, coisa e tal. Vamos supor que existisse. Que não existe. Mas vamos supor que existisse. Tem um problema muito sério. Quando os romanos, no ano 1 antes do Cristo, ocuparam Israel, Israel é um povo muito cioso até hoje. Eles se consideram um povo eleito por Deus, ou seja, o primeiro povo em que em que o monoteísmo vingou, porque teve experiências monoteístas antes, né, com Amenófis IV, Akhenaton, a gente sabe da história do Egito, mas que vingou a ideia do Deus único foi Israel. Então, Israel se considera o povo eleito. Os judeus achavam absurdo total serem dominados por pagãos. Isso gerou um movimento guerrilheiro chamado Zelotes, ou Zelotas, que eram guerrilheiros mesmo, eles se dedicavam simplesmente a matar, a eliminar os romanos. Eles causaram tanta confusão, pessoal, os zelotes, que eles foram responsáveis pela Segunda Guerra contra os judeus, de 66 a 70, que foi que arrasou a cidade de Jerusalém. Os zelotes causaram tanta confusão em Jerusalém, eliminaram sumos sacerdotes, tomaram poder na cidade, fizeram um caos lá. Ora, dá para imaginar Pôncio Pilatos indo regularmente para Galileia, andando 150 quilômetros, ou seja, mantendo uma certa rotina, sem chamar a atenção de guerrilheiros zelotes que queriam eliminá-lo? Não é muito melhor você ir para Cesareia Marítima, que ficava a 88 quilômetros e tinha tudo que você queria? Então não tem lógica isso, pessoal. Não faz sentido isso. Então nós temos erros lógicos e erros históricos com relação a isso. Então, isso aqui, por exemplo, não faz sentido. A pessoa vai ler uma coisa dessas e, o que é pior, vai fazer aquilo que Kardec disse, vai divulgar isso. Vai dizer, vai sair no centro espírita dizendo, não, Pilatos morava em Jerusalém. Pilatos passava as férias na Galileia. Tem muita gente que fala isso, pior, não é no centro, fala isso no púlpito, em palestras espíritas. A gente já escutou palestras assim, dizendo coisas desse tipo. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer, do livro Há 2000 anos, ou seja, contém erros históricos e erros lógicos. Não faz sentido isso. Tá certo? O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês é... Eu só tenho um exemplar desse livro, um exemplar da obra dele, que é desse autor aqui. O famoso Ranieri, Rafael Américo Ranieri. Eu só tenho esse livro, A Segunda Morte. Eu não vou ler a biografia dele, mas rapidamente, ele era mineiro, né? Teve um longo convívio com Francisco Cândido Xavier e amealhou com esse farto material como subsídio de sua futura jornada mediúnica, porque ele era médium de efeitos físicos e também médium escrevente, ou médium psicógrafo, como diz o movimento espírita brasileiro. Ele foi escritor e jornalista com aproximadamente 37 livros espíritas escritos com orientação mediúnica. Eu não li todos eles. Eu li 3 livros dele. Esse aqui, A Segunda Morte. Eu li também um chamado O Abismo e outro chamado Aglon e os Espíritos do Mar. Eu li só 3 livros dele. O Aglon eu tenho em algum lugar na minha biblioteca, mas é como diz o Código Penal, está em lugar incerto e não sabido. Ou é o Código Civil que diz. Então, em lugar incerto e não sabido, não pude trazer. Mas eu tenho esse aqui, A Segunda Morte. Os livros do Ranieri é o seguinte:
Aqui diz claramente na biografia, os livros espíritas do Ranieri. 37 livros espíritas. Mas será que são mesmo, pessoal, livros espíritas? Porque os livros do Ranieri, por exemplo, o Abismo. O Abismo fala que ele estava numa montanha e viu o arcanjo, ele usa essa palavra, o arcanjo Miguel com espada e asas abertas em cima de uma montanha, vigiando o umbral, o famoso umbral, né, de André Luiz. Ele diz que viu espíritos em forma de peixe, mas com rosto de humanos, andando num mar de gelatina. Ele diz que viu espíritos em forma de árvores que falavam e que estavam lá presos, em forma de... Enfim, fala tudo isso com relação ao abismo, que seria aquilo que André Luiz chama de umbral. Em Aglon, os espíritos do mar, ele fala da existência de uma entidade chamada Netuno. Netuno, que é o deus Netuno dos romanos, o deus que cuidava dos mares, que era o senhor dos mares. Ele fala de espíritos em forma de sereias. A existência real desses espíritos. Fala de um navio pirata naufragado e que tinha piratas que mantinham o navio como prisão para espíritos culpados. Então o espírito não conseguia sair do navio naufragado e ficavam os piratas lá como carcereiros. E nesse aqui, a segunda morte, ao contrário do abismo, a segunda morte fala um pouco da Terra, né, chamam da crosta da Terra, que também é uma expressão de André Luiz, mas fala de esferas superiores. Então ele fala, por exemplo, do portal do Sol, que tinha um portão imenso, banhado a ouro, feito de ouro. E o título A Segunda Morte, pessoal, se refere ao fato de que nessa colônia, ou nesse espaço, a segunda morte é o seguinte: o espírito superior, espírito muito evoluído, ele passa por uma segunda morte. Ele morre, o perispírito se decompõe, e ele renasce, por assim dizer, melhorado, mais evoluído. Esse título Segunda Morte, pessoal, está aqui, viu? Ele existe mesmo. Está na Bíblia, no Apocalipse. No Apocalipse diz claramente, olha só, eu só vou ler muito rapidamente, que não é o nosso tema, em que diz assim, o Apocalipse é todo simbólico, né? Aí diz assim, quem não se achava inscrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, etc., a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, só rapidamente, pessoal, porque não é o nosso tema, o que é a segunda morte nesse caso? É uma alegoria para o remorso. É só isso. A linguagem do pessoal do passado não era como hoje em dia. Hoje em dia você vai fazer um ofício no serviço público, você vai mandar um telegrama. Telegrama é muito velho, ninguém manda telegrama. Mas tá, vocês entenderam, né? Ou seja, a linguagem de hoje em dia é muito denotativa. Mas no passado era muito alegórica. Sabe? Assim, muito metafórica. Então a segunda morte é isso, ou seja, é simplesmente a questão do remorso, aquilo que corrói, aquilo que consome você por dentro. Aqui não, o Ranieri diz que é uma coisa real, você morre e você renasce, o seu perispírito se decompõe e você renasce um espírito superior. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou esclarecer aqui, ou não. O Ranieri vai esclarecer aqui no capítulo 27, o sábio, porque ele é conduzido por um espírito chamado Apolônio, que diz o seguinte, olha a explicação. O espírito... quem é que está perguntando isso? O espírito de André Luiz. E eu vou explicar daqui a pouco essa questão do André Luiz. André Luiz pergunta, venerava o irmão Platão? Sim, Platão, filósofo grego, também orienta. Mas a segunda morte não é resultado da desintegração do ser? Agora atentem para a explicação. Não há desintegração do ser. O que há é uma queda contínua em si mesmo, pela degradação que levará a criatura até o desaparecimento como criatura criada. Eu já li várias vezes isso, eu não consegui entender. Se alguém conseguir entender, por favor, ponha no chat. Eu gostaria de entender. Não é uma desintegração, não. É uma degradação que vai levar a criatura até o desaparecimento como criatura criada. Ou seja, isso está acima da minha capacidade, talvez por eu não ter a evolução
de um Platão. Qual a conclusão que a gente chega com relação a isso, pessoal? Olha só o nome dele, do médium, Rafael Américo Ranieri. Filho de quem? Antônio Ranieri e Beatrice Fioravante Ranieri. Mais italiano do que isso, impossível. Só a pizza e filmes de máfia. Então, Ranieri, pessoal, era descendente de italianos. E os livros do Ranieri, todos, O Abismo, Aglon, Os Espíritos do Mar e A Segunda Morte, eles reproduzem o quê? É sempre o mesmo esquema. O espírito André Luiz, ele sendo conduzido por outro espírito mais evoluído, seja Apolônio, seja Platão, seja outro espírito chamado Orcus. Então, é o neófito, né, o André Luiz, sendo orientado e conduzido por essas regiões por um espírito superior. O que é que isso lembra, hein, gente? A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que, obviamente, Ranieri, como descendente italiano no século passado, em que a educação brasileira era muito mais sólida, ele deve ter lido, porque é a obra-prima da literatura italiana. A Divina Comédia está para a literatura italiana aquilo que os Lusíadas está para a literatura portuguesa e que Dom Quixote está para a literatura espanhola. Então, é natural que um descendente italiano tenha lido isso no século passado. Porque reproduz exatamente isso. Ou seja, na Divina Comédia, quem é que orienta, quem é que leva Dante Alighieri pelo inferno e pelo purgatório? O espírito do poeta romano Virgílio. Mesmíssima coisa. Então, isso certamente ficou na cabeça do Ranieri e ele reproduziu isso de forma anímica. E vou mais longe. Ele tem outro livro, Ranieri, como médium, chamado Jerusalém Libertada. Jerusalém Libertada, pessoal, eu vou usar essa palavra, é um plágio da obra-prima do poeta Torquato Tasso, um poeta italiano também do século XVI, um grande poeta. Ele foi um poeta tão famoso, Torquato Tasso, que o Papa Gregório XIV quis coroá-lo o rei dos poetas. E ele escreveu esse livro, que se chamava, esse livro foi escrito em 1581, chamava-se exatamente Jerusalém Libertada. Então é óbvio sim, para mim parece óbvio, né? Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Arthur, Paulo, quem estiver no chat, me corrija, mas a minha percepção é essa. Ou seja, o médium Ranieri leu esses livros, isso ficou na cabeça dele e ele transmitiu isso de forma anímica. E, aliás, só para fazer um parêntese, foi isso que levou ao afastamento dele do médium Chico Xavier, porque o Chico Xavier detinha o monopólio do espírito André Luiz. Aí, de repente, o Ranieri começa a psicografar livros de André Luiz e acho que o Chico deve ter dado um toque, né, alguma coisa assim. Esse espírito é meu. E ninguém tasca, eu vim primeiro, esse espírito. Sabe, aquela coisa. Então, é isso gerou o afastamento do Ranieri, a partir de determinado momento. Para mim, pessoal, na minha concepção, eu disse a vocês que eu ia falar na primeira pessoa, na minha concepção, é uma questão anímica. Isso aí ficou na cabeça dele, ele passou para o papel. Inspirado ou não por algum espírito, talvez com a mesma, como se diz no movimento espírita brasileiro, a mesma sintonia, né? Ele grafou isso aí para o papel. E aí, por fim, pessoal, para encerrar os exemplos, eu vou falar agora de uma obra que eu conheço, assim, de um médium que eu conheço mais obras. Bom, eu conheço também de Chico Xavier, né? Todo espírita conhece os livros de Chico Xavier. Eu já li todos os romances de Emmanuel, claro. Mas eu vou falar de um médium que eu já li, salvo engano, eu devo ter lido umas 10 obras. É esse aqui. Carlos Bacelli, que trabalhou com Chico Xavier por algum tempo, quando era jovem. Ele edita os livros dele pela Livraria Espírita Pedro e Paulo, que é o nome do centro que ele fundou. Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, que ele atende 30 idosos carentes, num trabalho admirável para atender esses velhinhos. O Bacelli tem 47 obras mediúnicas publicadas. Eu devo ter lido umas 10, eu confesso que eu não lembro, não. Mas, assim, eu leio sempre as obras. Eu sou leitor, posso dizer que sou leitor assíduo do Bacelli. Muitas obras passaram lá no grupo que eu trabalho, para serem doadas, né? Então eu li vários do Bacelli. Peguei também em bibliotecas, tá? Agora, aqui em casa,
só me restou esse aqui. Eu tinha outro que também doei para uma pessoa que queria. A pessoa disse, eu adoro o Bacelli. Eu falei, então toma. Então pode ficar. Então eu vou citar alguns. Aí os exemplos vão ser mais numerosos, se vocês me permitem, tá certo, gente? Mas serão os últimos exemplos. Ele tem um livro chamado A Vida Viaja na Luz. O que é que tem dentro desse livro? Eu vou, em geral, não vou ler, evidentemente. O Carlos Bacelli, antes de mais nada, deixa eu fazer uma introdução. Ele psicografa basicamente 5 espíritos. Dr. Inácio Ferreira, que foi diretor a vida toda do Sanatório Espírita de Uberaba. Dr. Odilon Fernandes, tudo de Uberaba, né? Todo esse pessoal de Uberaba, que foi cirurgião dentista em Uberaba. Um espírito de uma senhora chamada Maria Socorro, que tinha o apelido de Domingas. Outro um jovem chamado Paulino Garcia, que desempenhou funções aqui em Brasília, ele chegou a trabalhar no Ministério da Agricultura, e outro irmão chamado Irmão José. Além desses, mais recentemente, Chico Xavier, de acordo com ele. Mas o básico mesmo, o espírito que mais se comunica é Inácio Ferreira. Então, todos os outros personagens giram mais ou menos em torno do Dr. Inácio Ferreira. Então, vamos lá. Nesse livro, A Vida Viaja na Luz, o Dr. Inácio Ferreira está tentando conseguir... Ele é diretor de um hospital para médiuns no mundo espiritual, fundado por Eurípides Bassanufo. Então, ele faz no mundo espiritual a mesma coisa que fazia aqui na Terra. Então, ele disse que está tentando conseguir uma chácara no mundo espiritual em regime de comodato, porque ele queria fundar a Sociedade Protetora dos Animais Francisco de Assis, para animais perdidos, né? Animais de rua, lá no mundo espiritual onde ele mora. Em regime de comodato. Regime de comodato no direito civil é quando não tem ônus para a pessoa. Como, por exemplo, quando você cede a sua casa, você vai viajar e passar um ano no exterior, aí você fala para um amigo seu, não, pode ficar na minha casa, não precisa pagar aluguel, não. Isso é regime de comodato. Então, o espírito está tentando conseguir uma chácara no mundo espiritual para atender a cachorros e gatos perdidos no mundo espiritual. Nesse livro, o espírito do Dr. Inácio, estou falando espíritos, fala que existe delegacia de polícia, detetives, juiz, prisões, autorização do juiz para uma consulta psicológica, espírito condenado a 200 anos de prisão, e mais, espírito tem advogados, circula dinheiro e, principalmente, o espírito pode morrer e ser enterrado ou cremado no mundo espiritual. Para quem duvidar, o livro é A Vida Viaja na Luz, páginas 87 e 119. O espírito pode morrer, portanto, e ser enterrado ou cremado no mundo espiritual. Meu Deus. Theo, só Diga. uma coisa aqui. O doutor Inácio foi o que, quando vivo, foi diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, é isso? E publicou 2 livros, ou um livro em 2 volumes. Novos Rumos da Medicina, é isso? Eu tenho aqui, Paulo, a biografia dele é o seguinte. O Sanatório Espírita, ele foi diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba desde a inauguração em 1933 até o desencarne dele em 1988. Ele escreveu livros que são muito considerados no movimento espírita brasileiro, quando encarnado. Sim. Novos Rumos à Medicina, volumes 1 e 2, que ele escreveu em 1945 e 1948. Ele escreveu outros, mas vou citar só... Não, tudo bem. Eu só queria ver o seguinte... Você consegue identificar esse doutor Inácio que nós estamos falando aí com aquele que manifesta através do Bacelli? Para ser sincero, não. Não preciso responder. Não. Mais na frente, eu vou colocar, não só isso, Paulo, mas na frente eu vou colocar também uma questão com relação a esse personagem desencarnado, o doutor Inácio Ferreira, mas com relação a outro médium, que eu quis deixar por fim. Mas olha só, ele escreveu livros que são altamente considerados, como esse aí, Novos Rumos à Medicina, Espiritismo, eu tenho esses 2. Psiquiatria em Face da Reencarnação. Sim. O doutor Inácio, encarnado, ele era ateu. Ele trabalhou com o espírito que também se comunica pelo Bacelli, né? Se comunicaria, Dona Maria Modesto Cravo, e trabalhando com ela mediunicamente, ele percebeu uma coisa assim que para nós é óbvio. Nem toda pessoa com problemas mentais tem problemas realmente clínicos. Problemas obsessivos. Ele se tornou espírita por causa disso. Isso é extraordinário, gente. Então, ele era um pesquisador sério,
Doutor Inácio era um pesquisador sério. Os livros que ele escreveu são sérios. Os livros que ele escreveu encarnado são sérios. E são estudados até hoje, são vistos até hoje. E são, assim... Você lê aquilo ali, você fala, pô, mas não tem como fugir disso. Não tem como fugir de uma explicação espiritual, não para todos os fenômenos mentais, mas para muitos deles, sim. Sim. Aí você vai ver aqui os livros do Bacelli, né? Do Dr. Inácio Desencarnado. Em alguns livros, o Pensamento Vivo do Dr. Inácio, Estudando o Nosso Lar, Fundação Emanuel, Na Próxima Dimensão, Reencarnação no Mundo Espiritual e Meu Filho Nasceu no Além. Não sei se eu posso falar isso, eu estava até comentando sobre isso. O doutor Inácio fala sobre relações sexuais no mundo espiritual, gravidez e reencarnação no mundo espiritual. Doutor Inácio Desencarnado. No livro Fundação Emanuel, é interessantíssimo. Ele fala de um jornal em papel que circula no mundo espiritual chamado Resenha Espírita da Crosta, que circula na espiritualidade. Então, se você quiser saber alguma coisa, você lê lá no mundo espiritual Resenha Espírita da Crosta. Aí você lê, nossa, escândalo político em Brasília. Deixa eu ler. Cheio de fofoca. Página 4. Peraí. E fala uma coisa interessante dessa Fundação Emanuel. Nessa fundação, todos os professores e todos os alunos têm cara de Emanuel. Todo mundo tem a mesma cara. E se você perguntar qual é o seu nome, eles dizem, não, meu nome é Emanuel. Então, é uma universidade, no além, no mundo espiritual, em que todo mundo tem a mesma cara de Emanuel, porque existe um retrato, né? É só colocar no Google Imagens, retrato de Emanuel. Tem 2 até, né? Um feito na maturidade dele, com os cabelos um pouco... Algumas cãs, né? Cabelos grisalhos, e outro mais jovem, com aquele queixo dividido, assim. Então, todo mundo tem cara de Emanuel nessa fundação. É um livro inteiro. No livro Infinitas Moradas, o espírito do Dr. Inácio estava com conjuntivite porque tinha chegado recentemente da crosta da Terra, onde havia muita fumaça. Então, tem um trecho em que o Dr. Inácio está esfregando o olho e diz, não, é porque eu acabei de chegar da Terra, estou com conjuntivite porque tinha muita fumaça lá. Olha só, pessoal. No livro 2º, capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual, do Livro dos Espíritos, no item 253, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação, os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E a resposta, eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam como vós materialmente. São espíritos. Essa é a conclusão curta e grossa que o espírito encarregado da resposta chega após um ponto e vírgula. Não experimentam materialmente. São espíritos. O que significa isso? Significa que estão em outra dimensão. Se está em outra dimensão, você não pode sofrer a questão material. E nós vamos ver outro exemplo aqui, igualmente grotesco. Como é que você pode estar com conjuntivite se você é espírito? Você não tem globo ocular mais. Você não pode ser afetado pela fumaça. Kardec diz, inclusive, na Revista Espírita, ter sabido de espíritos que ficavam no meio das chamas, no meio do fogo. E o espírito lá, de bobeira, no meio do fogo, sem sentir nada. Claro, né? O fogo é material. Só aconteceria, pessoal, na hipótese de o espírito ser muito materializado e o pensamento dele se identificar muito com a situação. Mas se não for assim, um espírito normal, em condições medianas, um espírito normal não vai afetá-lo de forma alguma. E mesmo assim, só afetaria o espírito, afetaria assim pela repercussão, como Kardec diria. Mas não é materialmente, não é literalmente, melhor dizendo. Tá certo? Que mais? Em Trabalhadores da Última Hora, o espírito do Dr. Inácio narra uma tribo indígena no mundo espiritual, onde um dos integrantes da tribo está prestes a morrer, porque está com febre, tosse, escarrando sangue, etc. E aí o doutor Inácio vai com a equipe dele para ajudar essa tribo no mundo espiritual, em que tem um espírito mais velho que está morrendo. Sabe como é que ele chega lá? Num automóvel. Existe um outro livro, que eu não lembro mais, que o doutor Inácio Desencarnado fala que entre as colônias espirituais existe estrada asfaltada. Inclusive, eles passam por uma estrada, ele e o doutor Odilon Fernandes, e acenam para os operários, coisas tal. Asfalto. Asfalto, pessoal, é um subproduto do petróleo. A gente fica pensando assim, em poços de petróleo na espiritualidade.
No livro A Escada de Jacó, e aí faz referência ao anterior, que eu acabei de mencionar, durante um atendimento por ocasião do conflito no Iraque, 2003, 2011, lembram? Do presidente George W. Bush, dos Estados Unidos? Eu vou ler literalmente o que está na página 181. A cena era comovedora, porque é o doutor Inácio ajudando uma criança por ocasião de uma explosão. Uma criança iraquiana que desencarnou por ocasião de explosão. A cena era comovedora e, confesso, não consegui conter as lágrimas que escorreram silenciosas pelo meu rosto coberto de pó. Então, lembra, o Iraque, né, um deserto, teve uma explosão, aquela areia toda, aquela poeira subiu e cobriu o espírito de pó, e o espírito, pela cena, começou a chorar. É a mesma coisa que nós mencionamos antes com relação à conjuntivite. E, do outro lado do espelho, de acordo com o que foi revelado pelo irmão José, o doutor Inácio desencarnado, existe literalmente o inferno e tem um espírito, um personagem que já foi elemental. Elemental, pessoal, os esotéricos, é aquele tipo de entidade que está entre o reino animal e o reino nominal. Então, tem um espírito que já foi um duende, depois reencarnou como ser humano e voltou a ser duende. Numa verdadeira regressão, ou seja, existindo ou não elementais, o fato é que ele ele deixou de estar no reino nominal para voltar a ser duende. Tem as salamandras, né? Fadas, salamandras, gnomos. Salamandras, fadas, ondinas, gnomos, silfos. Silfos, tudo isso são elementais. Então é como se fosse um gnomo, virou gente e voltou a ser gnomo. Ah, não gostei não de ser homem, tem que pagar boleto. A mulher fica enchendo o saco para consertar o telhado. Não, eu vou voltar a ser gnomo, voltar a ser doente. E aí, só para fechar, pessoal, o mais grotesco de todos aqui. No livro No Limiar do Abismo, na página 192, eu digo até a página, o doutor Inácio Ferreira, espírito, teria comido um churrasco de javali no umbral e teria tido um desarranjo intestinal, com as consequências que a gente já sabe. Isso está no livro espírita. E aí eu me permito perguntar a vocês agora, sem qualquer brincadeira, eu me permito fazer uma pergunta retórica. Quem de nós conversa sobre essas coisas na mesa com a família? Você vai na casa do seu namorado, você fica falando sobre isso? Sobre problemas intestinais, sobre o resultado. Porque eu comi uma feijoada e passei mal e fui no banheiro, etc. Isso é algo que numa sociedade normal, ou como Kardec fala, está de acordo com as conveniências, numa sociedade normal, você conversa normalmente sobre isso? Então, por que isso está num livro que se diz espírita, gente? Não faz sentido. Isso não faz nenhum sentido. E aí, vamos chegar naquilo que eu estava falando com o Paulo, que eu deixei para o fim, que é uma estranheza que está acontecendo aqui. Tem um problema. No livro Tormentos da Obsessão, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela editora Leal, que edita os livros do médium Divaldo Pereira Franco, livro de 2001, o personagem principal quem é? O doutor Inácio Ferreira. Só que quem se der o trabalho de ler esse livro, já li mais de uma vez, a pessoa vai verificar, o leitor vai verificar que a personalidade do doutor Inácio Ferreira nesse livro Tormentos da Obsessão é diametralmente oposta à personalidade do doutor Inácio Ferreira pelos livros do Inácio Bacelli. Nos livros do Inácio Bacelli, o doutor Inácio Ferreira é vulgar, grosseiro, rude, mal-humorado, sujeito a crise de depressão, com saudade do cigarro. Estou dizendo que ele não era fumante, estou dizendo saudade do cigarro. E se não concordar que ele manda banana também. Exato. Os seus gestos. Ele diz nos livros do Dr. Inácio, pelo médium Carlos Bacelli, ele diz: eu gostaria de dizer um palavrão, mas não posso dizer porque eu estou sendo censurado. No livro Tormentos da Obsessão, de autoria do Manuel Filomeno de Miranda, que foi trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia, pelo médium Divaldo Pereira Franco, é o oposto
ele é sempre colocado como sendo bem apessoado, educado, gentil, calmo, respondendo às dúvidas do Manuel Filomeno de Miranda Espírito, com tranquilidade. Enquanto que o doutor Inácio do Baccelli é irascível, sempre disposto a criticar quem? Os espíritas ortodoxos, os espíritas radicais, os espíritas que não aceitam o quê? Que não aceitam as revelações que ele coloca em seus livros. Ou seja, o médium Carlos Baccelli coloca na boca, não estou dizendo que a culpa é do Baccelli, do espírito, mas coloca na boca do espírito as críticas àqueles que criticam a obra do médium. Agora, qual dos dois Inácio Ferreira é o verdadeiro? O Inácio Ferreira do Baccelli ou do Divaldo? Um dos dois não pode ser Inácio Ferreira, como ele era quando encarnado. Um dos dois é falso. Porque, pessoal, por mais caridosos que sejamos, por mais tolerantes que sejamos, nós temos que entender uma coisa. Se uma pessoa diz que 2 unidades mais 2 unidades perfazem 4 unidades, de acordo com a matemática, e outra pessoa diz que 2 unidades mais 2 unidades perfazem 6 unidades ou 10 unidades, a verdade não pode estar nos 2 lugares. Não pode estar com as 2 pessoas. Isso é impossível. Isso é ontologicamente impossível. Ontológico, ou seja, de estudo do ser. É impossível isso. A verdade tem que estar com um dos dois. Qual dos dois é o verdadeiro doutor Inácio? Agora, olha só. Vamos aqui avançando um pouco mais, já próximos ao nosso término. Aqui nesse livro, Viagem Espírita em 1862, tem um trecho final que está no livro, está instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas. É um livro extraordinário, pessoal, que narra as viagens que Kardec fez de divulgação, para quem não conhece, né, dentro da França, né, imagina, no século XIX, tudo na base da carruagem, em que ele foi para cidades como Bordeaux, como Nice, como percorreu as cidades, não me lembro se foi para Nice, Nice é no sul da França. Ele percorreu algumas cidades falando sobre o espiritismo, esclarecendo as pessoas. E, no fim, ele dá esses esclarecimentos às consultas que as pessoas faziam em loco, né? Não precisava nem escrever para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que o próprio fundador, o próprio codificador estava lá. No item 6, Kardec escreve o seguinte: há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados de seus adversários. É o que os pseudo-adeptos publicam em seu nome. Certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferecem da doutrina espírita uma ideia falsa e a expõem ao ridículo. É isso que Kardec coloca aqui nesse livro, no item 6. Então, Kardec diz que pior do que os detratores do espiritismo, pior do que as pessoas que dizem que o espiritismo é uma farsa, que é uma mentira, que é uma coisa diabólica, que é uma coisa que leva as pessoas à loucura, muito pior são as pessoas que publicam obras extravagantes, ou por que não dizer essas patacoadas, e diz que isso é espiritismo. Kardec está dizendo que é muito pior, não sou eu que estou dizendo. Kardec está dizendo que é muito pior. Olha só, pessoal, o que diz, é um trecho aqui, deixa eu tentar pegar aqui. Aqui. No livro Obras Póstumas, que a gente sabe muito bem que não tem, os capítulos não são numerados, tem um item intitulado Minha Missão, em que um espírito, que é simplesmente um espírito de verdade, ele trava um diálogo com Allan Kardec, e Kardec pergunta o seguinte, consciente de que ele tinha uma missão, né, de estruturar o espiritismo, ele pergunta o seguinte: que causas poderiam determinar meu malogro? Seriam insuficientes as minhas capacidades? Aí o espírito verdade diz não, mas a missão dos reformadores é prende de obstáculos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha a responsabilidade. Abalar e transformar o mundo inteiro.
E como é que o espiritismo vai ficar, pessoal? Olha que coisa bonita que Kardec coloca aqui em outro item titulado Questões e Problemas. Quando todos os homens compreenderem o espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, consequentemente, a verdadeira fraternidade. O reino da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos, e o da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Olha que bonito, isso vai ficar gravado, pessoal. Olha que bonito, o que o espiritismo vai fazer pela humanidade. Agora, vai fazer como? Com esse tipo de literatura? Não, literatura não. Com esse tipo de subliteratura? É isso? Espírito com conjuntivite? Espírito querendo comprar chácara no umbral? Espírito, vendo espírito em forma de árvore, narrando espírito em forma de árvore, anjos e arcanjos, espírito com desarranjo intestinal no umbral? Pelo amor de Deus! Que me desculpe as alminhas mais sensíveis pela minha veemência. Pelo amor de Deus, isso é ridículo, gente. Isso é um absurdo. Lamento dos mais sensíveis, mas vou ser sincero aqui. O médium... Tá, eu vou chutar o balde. O médium devia ter vergonha na cara. Porque o primeiro crivo é ele. Quem é o primeiro crivo? É o YouTube? Não, vou lançar meu livro aqui no Polêmica Espírita, coisa e tal. E aí o Arthur e o Paulo vão dizer que não. Não, pessoal, é o médium. O médium tem que pegar isso aqui, dar uma olhada, comparar com a única obra que passou pelo controle universal dos ensinos dos espíritos, que é a obra kardeciana. Você faz uma comparação e diz, bom, isso não coincide. Não coincide com a razão, não coincide com a obra kardeciana, então o que é que eu vou fazer? Vou deixar de lado. Mas não colocar isso em público, porque as pessoas desavisadas vão achar que isso é espiritismo. Pessoal, não adianta dizer, isso aí é uma coisa, isso é uma ilusão, você dizer, não, isso não é espiritismo, isso é, no máximo, espiritualismo. Quem, pessoal, que não estuda vai saber essa diferença? Essa diferenciação está aqui na introdução do Livro dos Espíritos. A gente sabe que a diferença é muito simples. E é muito simples. Mas as pessoas que não estudam não vão saber. Está escrito pelo médium tal, pelo espírito tal, é espiritismo. E nos últimos anos, as editoras, né, querendo faturar, já colocam logo romance espírita. Pode ver, tem muita editora que já coloca assim, romance espírita. Que é para vender, porque sabe que vende. Todas as pesquisas de opinião com relação ao perfil religioso dos brasileiros, e aqui não vou entrar em polêmica, como eu não entrei em nenhuma outra, não vou entrar em polêmica se espiritismo é ou não religião. Todas as pesquisas, sem exceção alguma, mostram que os espíritas são o segmento religioso que mais lê. Então, os espíritas realmente leem. Se colocar romance espírita, é garantia de que o pessoal vai comprar, porque tem muita gente que só lê isso. Mas como esperar que o espiritismo faça aquilo que eu li aqui, que tenha esse desiderato, essa finalidade de transformar a humanidade por meio da transformação pessoal de cada pessoa, você apresentando esses absurdos? E pode apostar, não adianta você falar, porque olha só, aqui mesmo, ficha catalográfica preparada na editora. Isso é obrigatório, gente. Todo livro tem que ter. Isso é baseado em acordos internacionais, questão de direitos autorais. Ficha catalográfica. 1, obras psicografadas. 2, espiritismo. Pode pegar. Então não adianta você falar assim, não, mas isso aqui não é espírita, isso aqui é espiritualismo. Isso não passou pelo controle universal. Está aqui o outro. 1 ponto, espiritismo. 2 ponto, psicografia. Acabou. O leigo vai sempre associar o espiritismo. E lembra que eu coloquei que Kardec falou. Isso traz má fama para o espiritismo. Tá certo, pessoal? Então, concluindo, o que é que eu queria, para concluir, queria dizer o seguinte. Alguma pessoa pode perguntar, mas vem cá, qual a solução? Qual a solução com relação a isso? É censurar livro espírita? Vamos proibir livros espíritas, vamos ficar que nem determinados países em que tudo é proibido e vamos eliminar todos. Bom, isso é, para começar, isso é absolutamente impossível e não é desejável. Qualquer pessoa minimamente democrática vai ficar contra a censura de obras que, no final das contas, não são obscenas, não
não trazem maus exemplos, mas então não é essa a ideia. A ideia, pessoal, o problema do livro espírita, como Kardec colocou, essas obras excêntricas, são... o problema é que as pessoas associam isso ao espiritismo e divulgam, e ficam com a ideia errada do que é espiritismo. Então, o grande problema é isso. E o que é que a gente pode fazer a respeito? No grupo que eu coordeno, esse grupo EOS, Estuda as Obras de Codificação Espírita, uma senhora me questionou dizendo o seguinte: mas, Theo, a gente não tem nem tempo, nem tem esse conhecimento histórico que você tem, essas pesquisas que você faz, como é que a gente faz? É simples. Está aqui, nesse livro, o livro formador da civilização ocidental. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. A célebre frase do apóstolo Paulo, que eu gosto de usar muito essa frase, que norteia todos os meus princípios. Examinai tudo, retende o bem. Ou, examinem tudo e guardem para você aquilo que for bom. Então, o que a gente deve fazer com relação aos romances espíritas? Você não sabe essas questões históricas, questões sociológicas, questões antropológicas colocadas dentro dos romances espíritas, você passa por cima e considera isso como parte da narrativa, considera isso como elemento narrativo, mas não sai por aí falando, não sai por aí dizendo que por exemplo, que Pôncio Pilatos morava em Jerusalém, porque se tiver qualquer estudantezinho de história que estudar História Romana 1 na faculdade, vai desmentir você. Não fala isso. Você vai passar vergonha, cara. Para com isso. Então, o que é que você faz? Pega um romance espírita e diz o seguinte: o que os personagens dos romances espíritas têm de bom em termos de virtudes, assimila para a sua personalidade. Então, os personagens que são positivos, que perdoam, que esquecem as ofensas, que não guardam mágoas, que não guardam rancor, pega esses personagens e finge que é com você. E usa isso como exemplo. Usa isso como exemplo. No livro Ave Cristo, que eu mencionei, o Renúncia, o romance de Emmanuel, pega aqueles personagens, os exemplos de abnegação, os exemplos de fé, os exemplos assim de confiança em Deus, em confiança na mensagem de Jesus, pega isso e assume como sua personalidade. E põe isso para você como norte na sua vida. Então, leia romance espírita, sim, mas fixando-se na parte moral. Quanto ao resto, informações históricas, passa por cima. Quanto a delírios, pura e simplesmente, fantasias absurdas, coisa e tal, você olha e diz, bom, o que é que eu posso aproveitar daqui? O que é que eu posso ciscar daqui? Bom, isso, coisa e tal, mas passa para outro autor. Vai atrás de outros romances, de outros médiums. Procura outra coisa mais sólida. Se você acha isso um delírio, uma fantasia, uma coisa psicodélica, como alguns livros aqui, psicodelia pura, você diz, não, realmente isso não vale a pena, eu vou atrás de outros livros mais inspiradores. Mas, finalmente, pessoal, é muito importante ter isso em mente. Romance espírita é, no máximo, fixação de conteúdo moral. Romance espírita não é fundamentação espírita. Romance espírita não é fonte de estudo. Romance espírita não é fundamentação doutrinária para absolutamente nada. É simplesmente uma forma de você, como eu disse, fixar um conteúdo moral. Você vê cenas narradas de personagens que exemplificam virtudes, outros exemplificam vícios dos quais você deve se afastar. É só isso. Não é para... Por favor, não vão fazer um novo Auto de Fé de Barcelona. Não toquem fogo nos seus romances espíritas. No máximo, doem, né? Doem para centros, doem para outras pessoas. A ideia é circular os livros. Né? Você tem romance? Circula, entrega para as pessoas. Você não leu? Já leu esse livro? Não, passa para frente. Mas olha só, toma cuidado com isso, se você souber, né? Se você tiver um conhecimento prévio. Então, toma cuidado com isso, tal e tal informação. O ideal, pessoal, seria você estudar primeiro a codificação toda, vamos falar assim, a codificação do movimento espírita brasileiro. O ideal é isso, estudar toda a obra kardeciana, os livros fundamentais, toda a revista espírita, o Viagem Espírita em 1862, o que é o espiritismo, você lê, você estuda tudo,
Aí você pode ler o que você quiser, porque você vai saber comparar. Você vai saber, para usar o cérebro ditado, você vai poder separar o joio do trigo. Isso é o ideal. Se você puder fazer, não consigo fazer isso, faça concomitantemente, estude o livro dos Espíritos, aí você vai ver o que é possível, o que é impossível, o que é real, do que é imaginário. Então, tomar cuidado, pessoal, que tem muita editora caça-níqueis aí, que divulgam tudo e qualquer coisa. E em outra oportunidade, nós poderíamos falar sobre, como eu disse antes, essa relação que tem no Brasil entre espíritos e médiuns, tá certo? Mas o que eu queria transmitir para vocês, com relação a romances mediúnicos, é isso. Tá certo, pessoal? Tá. O Arthur. Eu agradeço. Arthur, Paulo, falei demais. Agora eu vou dar um monte de carne. Licença. Consegue ver aí? Uhum. Essa obra foi publicada em 1992. O título é Chico Xavier, Mandato de Amor. É uma publicação da União Espírita Mineira, que é a federativa daqui, tá? Em comemoração aos 65 anos de mediunidade do Chico. Lá no meio da obra tem algumas coisas do próprio Chico. Então, tem aqui, ó, os livros de Dr. Inácio Ferreira. Aí o Chico fala: eu estava no meu quarto de dormir, ressonando, quando alguém se aproximou rapidamente. A princípio, assustei-me, mas qual não foi minha agradável surpresa em reconhecer a figura inconfundível de Dr. Inácio Ferreira. Agora vamos ver o que fala. Vou pular aqui para ver como vai descrever o Dr. Inácio. Foi aí que reparei na beleza de Dr. Inácio. Por todo o seu corpo, vi pequenas irradiações brilhantes que fizeram-me compreender que ele já havia, agora sim, que ele já havia alcançado o estágio de autoluminosidade. Ou seja, essa visão que o Chico teve de Dr. Inácio, considera o Dr. Inácio espírito evoluído. Ok? Então, tudo que cai desse patamar do que se atribui para ele, não aceita porque fake news. Só isso. Como contraponto, Paulo, eu posso indicar que nos livros do Bacelli ele é apresentado como desleixado. Não, inclusive, né, tem uma obra de Bacelli, não sei se qual especificamente qual, mas Dr. Inácio defende que Chico é Kardec reencarnado, cara. Sim, isso é uma tese muito forte dele. Que ele teria conversado com o próprio Chico, e o Chico teria dito, eu fui Kardec, mas eu prefiro ser Chico, enfim. É umas coisas que, sinceramente, não dá. Eu acho que o nosso papel é esse que você está fazendo, sabe? Fazer análise e até estar pensando aqui. Você falando na análise, tá tudo bem. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você tem essa análise em forma de artigo? Se não tem, uma sugestão. Transforme em artigo e publique em algum lugar. Porque isso é importante. Porque quem vai assistir essa live nossa aqui? Muito pouca gente. Agora, numa pesquisa do Google, para tomar lá, o artigo seu. E você tem registrado isso aí, importante. Porque, se o cara fala, doutor Inácio, leu o artigo do Tevra, já está lá no errado. Aí o cara vai lá. É isso que a gente precisa fazer. Entendi. Agora, quem quiser aceitar bem, quem não quiser, a mim também. Certo? Não, e o engraçado, o interessante é que alguns livros lá de trás desse mesmo médium, que ele diz psicografar o Odilon Fernandes, são bastante doutrinários. A gente não acha nenhuma dessas fantasias, inclusive o próprio Odilon Fernandes alertando em relação a tudo isso. Uhum. Quer dizer, uma coisa que realmente a gente vê que a coisa só foi escada abaixo. E nós que eu percebi isso também, Arthur, que as obras do Odilon são muito boas, e ele tratava muito mais de mediunidade, assim, impecáveis, não tem nada, não tem um ar que você possa falar. Eu até usava muito citada, mas hoje, só por causa desse problema que tem, eu não cito mais. Esse nome de médio eu não cito mais, porque vai comprometer a pesquisa da gente. Não dá mais. Não dá mais, sinto muito. E aí, pessoal, só queria acrescentar uma coisa. Sim. Porque, tendo em vista os vídeos do Paulo, os vídeos do Arthur, e eu mencionei aqui as alminhas sensíveis,
eu não vou falar sobre as alminhas sensíveis. Vocês vivem criticando, vocês vivem... Eu não vou falar nada disso. Eu vou remeter a Allan Kardec, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outros, divulgar o mal dos outros. Itens 19, 20 e 21. A resposta é dada pelo Espírito de São Luís, Sim. Guia Espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 19, 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, estão elencadas as condições pelas quais os espíritas podem criticar. E a última frase do último item, Espírito de São Luís, ministrado em 1860, ele diz: em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. A frase anterior: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Muito bem. Isso é o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita da história disse isso. Mais vale que caia um homem do que muitos serem suas vítimas. E qual o verbo que o Espírito São Luís usou? Dever. Não poder. Não, você pode criticar. Talvez fosse... Não, ele fala dever. Tá certo? Só isso. Apenas leiam o capítulo 10, item 19, 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você vai entender a razão pela qual existe esse vídeo, o Polêmica Espírita, os vídeos do Paulo, os vídeos do Arthur. Tá certo, gente? Algo mais? Paulo, alguma outra consideração? Não é isso mesmo. O trabalho assim, impecável. A única ressalva que eu faria para você é isso. Escreva, põe disponível no lugar, porque ajuda muito, cara. Ajuda, você nem calcula. Obrigado. Nem calcula. Tá. Inclusive, seguinte, te dou uma dica. Não sei se você conhece a plataforma Scribd. Sim, o Scribd. O Scribd você pode pagar para acessar, mas você não pagando, você cria uma página, você pode colocar todos os seus textos lá. Para não precisar de abrir um site, por exemplo, se você não quiser. Eu tenho um punhado de texto lá, de graça. Interessante, valeu, obrigado. É uma maneira de deixar... deixar registrado. Registrado isso daí tudo, né? Porque não é todo programa como o nosso aqui que dá abertura para esse tipo de análise, né? Sim. Vocês sabem muito bem da dificuldade que é, né, dentro e fora da internet, de análises críticas, né? Porque as pessoas acham, né, como você bem ressaltou aí, que é falta de caridade, é falta de tolerância, enquanto, na verdade, é um dever, né? Como Kardec bem ressalta. E o momento de indignação, pessoal, é perfeitamente natural. O errado é não se indignar com tantos absurdos que a gente vê nessa suposta literatura espírita, que de espírita não tem nada, né? Que às vezes nem mediúnica é, né? Como, claro que a gente tem que ver caso a caso, realmente, mas em alguns casos a gente vê claramente que é alguém tentando imaginar como deva ser o mundo espiritual. E aí, por isso que apresentam aí esse mundo espiritual, que é uma cópia, às vezes, até piorada do nosso mundo, né? Então, realmente é lamentável. O nosso movimento espírita está contaminado, né, com esse número realmente enorme de livros de péssima qualidade, não são nem de quinta categoria, eu acho que não tem nem categoria para eles, né? E realmente, né, mais um trabalho aqui que nós mostramos, análise crítica, bem fundamentada, e cabe aí a cada um de vocês, né, avaliar até mesmo se deva continuar consumindo esse tipo de literatura, porque realmente são pouquíssimas que salvam, né, quando se faz uma análise realmente severa, como Kardec manda que nós façamos, né? Então, agradecemos aí ao Telvi, já está feito aí o convite para que volte, né? Muito obrigado, gente. Achar necessário, com os seus estudos, as suas considerações,
muito bem fundamentados, né? Teve até uma pergunta aqui, mas como passou, em que o nosso internauta, amigo, inclusive, acho que foi o Cláudio Pecorari, que pergunta o seguinte: Telvi, o prefaciador disse o quê? Eu acho que foi na hora que você mencionou o livro do Bacelli. Tem algum prefácio nesses livros? Do prefácio, não. O prefácio que tem é esse aqui. Sim. Há 2000 anos, em que a editora narra trechos, a editora, né, a FEB, narra trechos de mensagens do Espírito Emmanuel, dizendo assim: olha, se Jesus me permitir, eu vou falar a vocês sobre o ex-senador Públio Lentulus, vou falar do orgulhoso Patrício, no tempo que eu conheci o Divino Mestre, mas foi aqui. Na do Bacelli, não. Do Bacelli eu não mencionei isso. Eu confesso que eu não sei nem se tem. Não, tem. Todo livro do Bacelli tem. Do Dr. Inácio Ferreira tem isso sim, mas é sempre genérico. Eu não tinha mencionado isso. Eu mencionei mesmo foi o do há 2000 anos. Tem um comentário, então, aqui, também vamos aproveitar, né, do Luiz Eduardo, que ele diz o seguinte: nas cinzas do tempo e do outro lado do espelho, os 2 primeiros livros de Inácio Ferreira são bons por tratarem da vida de Tomás de Torquemada, o inquisidor mor da Espanha. Eu já aviso ao Luiz aí que essa versão do Bacelli não bate com a versão, né, de um outro médium, né, em que o outro médium diz que o Torquemada, enfim, eu acho que ele fala que o Torquemada teria reencarnado, estaria assim, numa reencarnação né, meio que purgando os erros do passado, e o Robson Pinheiro diz que o Torquemada estaria no mundo espiritual, que hoje seria um magro negro. Então, a gente tem que realmente ver aí, né, esses 2 médios se encontrarem e tirarem essas diferenças aí, porque eu, particularmente, não acredito em nenhum desses 2. Né? As obras, pessoal, as obras do Bacelli, elas materializam tanto o mundo espiritual que não precisa nem reencarnar. Porque tem reencarnação, tem gravidez, tem relacionamento íntimo, tem shopping center, polícia, justiça, tem tudo. Então, para que eu vou reencarnar? Então, não tem tudo. Eu quero ir para o mundo espiritual do Bacelli, porque num dos livros diz que tem cafezinho, pão de queijo. Tá? Eu já li um livro desse. Ele está tomando um cafezinho e comendo um pão de queijo com o espírito de Dona Maria Modesto Cravo, que trabalhou com ele aqui na Terra. Pão de queijo de Minas? Aí, Paulo. Caraca, tô nessa. Francamente, vocês reclamando do Bacelli, a gente tem que ir para o mundo espiritual dele. Eu quero ir para o mundo espiritual dele, que tem isso. E não precisa lavar a louça, não, porque nesse mesmo livro ele é servido por uma empregada doméstica. Então você não precisa nem lavar a louça. O mundo do Bacelli, cara, não precisa nem reencarnar, velho. É o paraíso mesmo. E aí esse quadro é um quadro que coloca a minha posição. Eu hoje não tenho coragem de citar nenhuma obra desse cara mais, mesmo aquelas obras boas que eu via lá atrás com o Dr. Vilão. Não tenho coragem, porque é matar meu trabalho, cara. É matar meu trabalho. Sinto muito. Perde totalmente a credibilidade, né? Ele me joga realmente. Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais um Polêmica Espírita. Esse que foi o nosso 87º programa, né? Lembrando aos novatos, né, aos que estão aqui conhecendo o programa hoje, que o nosso programa vai ao ar, né, semana sim, semana não, né, todas as quartas-feiras, às 8h em ponto, sem hora para acabar. Claro, a gente fala, né, sem hora para acabar, mas realmente chega um momento em que o palestrante, né, já se cansa, né? Então a gente realmente lá, né, geralmente 1h30, 2 horas a gente consegue, né, ter essa média aí de duração do programa. Então nos veremos não na próxima quarta, mas na outra quarta em mais um Polêmica Espírita e aguardamos vocês na próxima oportunidade, agradecendo mais uma vez ao Telvi Costa e, obviamente, como sempre, ao Paulo Neto, sempre aqui conosco, né, na direção desse programa, e também a Rai TV, na figura
do José Aparecido, que nos dá, né, esse espaço, nos oferece esse espaço, que é justamente para isso, para colocarmos o nosso senso crítico para funcionar. Porque se Deus nos deu, é para que nós nos utilizemos dele, e é por isso que o Espiritismo é basicamente fé raciocinada. Forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo. Um abraço. Saúde para todo mundo aí, gente. Fiquem.